Já imaginou como seria a vida sem os celulares? Uma campanha da Qualcomm nos dá uma ideia cômica da cena. Dá uma olhada. Na, 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 Às vezes, as inspirações vêm de onde a gente menos espera. Uma ideia antiga sempre pode se desenvolver em novas ideias. Fique agora com Você Se Lembra. Para conquistar o público infantil, a campanha da Plock fazia piadas divertidas. Você se lembra? Estou na cadeira, que horas são? Hora de comprar uma cadeira nova. O que é um pontinho verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo. Por que a girafa é amarela, grande e comprida? Porque se fosse branca, pequena e redonda, seria um comprimido. Sabe o que é um vulcão? Uma montanha com soluço. Novo bloco de diversão. É o maior barato. O nosso antigo quadro Dica do Estudante mudou um pouco. Vamos conferir agora as novidades do quadro Fica a Dica. E o Fica a Dica de hoje, o antigo Dica do Estudante, está com o Bona, nosso professor de publicidade, que já foi aluno da FURB e formado de 2002. Isso, E agora é professor de produção eletrônica, é isso mesmo? isso aí. Então, a gente vai perguntar para ele, primeiramente, sobre filmes, que ele é conhecido como um professor que curte cinema e todas essas coisas a ver com audiovisual. Então, dica de filme. Ok. Eu acredito que o melhor filme é aquele que, obviamente, que você gosta, né? Eu acho que pra gente falar assim, qual que é o melhor filme na tua opinião, é a mesma coisa que vinho. Eu acho que vinho, o melhor vinho que existe é o vinho que a gente gosta de beber, né? Então, assim, eu estudo cinema, sou professor de cinema, eu tô fazendo doutorado em cinema. Então, assim, eu estudo uma série de filmes, só que, assim, o que eu realmente gosto de assistir, que eu gosto de acompanhar, eu ainda sou mais daquela geração dos anos 80, eu sou da geração cyberpunk, né, que surgiu, que é um braço da cibercultura, que é um momento também que começam a ser lançados filmes com uma temática mais retrofuturista, né? A gente pode ver o Blade Runner de 82, o Robocop de 87. Quietly or there will be trouble. O próprio De Volta para o Futuro, que também tem um pouquinho de linguagem pós-moderna, mas não é tudo, não é bem assim, mas é um filme que trata também da questão futurística e tal. Então eu tenho esse gosto. E dentro dessa linha, desse cinema dos anos 80, que é dessa geração do cyberpunk, a gente vê o Exterminador do Futuro também, que quando eu era adolescente, na época já pensava né, o que vai acontecer no futuro, no que a gente está vivendo agora. E eu acho que o Exterminador, ele trabalhava muito com esse imaginário, assim.
E tanto que agora, recentemente, em 2009, foi lançado O Exterminador do Futuro, A Salvação, que é a parte 4, que é, na verdade, uma continuação do primeiro, né? Então acontece, o ano se passa em 2018, e é uma visão, assim, bem negativa do futuro. Eu acho bacana porque trabalha com o imaginário, assim, do ser humano. Então, eu curto essa linha de cinema, no caso, né? Uhum. E pulando de cinema pra TV, o que tu pode indicar de TV que tu curte? Assim, eu acho que a televisão, ela tá atualmente vivendo numa era de hibridismo, uma era de confluência linguística. Isso se dá justamente pela questão da cultura da convergência que tanto se fala, né? Que os meios estão interagindo, então hoje em dia é difícil você falar o que é linguagem de cinema, linguagem de televisão e tal. E para dizer assim, eu não assisto televisão na televisão, eu assisto televisão no smartphone, assisto no computador. Então, na verdade, assim, se você vai me perguntar o que eu prefiro de televisão, na verdade eu tenho um gosto bem eclético por televisão. Eu assisto desde programa que passa de receita, quando consigo assistir, né, claro. Programa de receita que passa de manhã cedo até aqueles melodramas, aquele jornalismo melodrama que passa mais no final da noite, volta da balada, ligo a televisão, tô assistindo aqueles programas de Telecurso 2000, então na real eu tenho um gosto bem eclético assim, em relação à televisão. Só que aí é que tá, eu não assisto televisão, a maioria das coisas na televisão, são nos dispositivos técnicos, né? Até por falta de tempo? Não, eu acho que por comodidade mesmo, tá? Acho assim, eu já perdi essa cultura de chegar em casa e ligar a televisão. Eu chego em casa, abre o computador, o laptop e acompanha a televisão por aí, no caso. Uhum. Então, falando de programas, tu pode dizer da publicidade, assim, uma propaganda que te lembra ou que seja uma referência pra ti até hoje. Pode ser 2 ou 3, já que tu é professor de publicidade, deve conhecer várias. Tá. Mas tem uma que tu possa dizer que é tua propaganda memorável? Tem uma que eu sempre até trabalho com isso em sala de aula. Tem aquela propaganda da moto Honda, se eu não me engano é de 93, que era um gordinho que ele ficava na frente de uma câmera como essa que a gente está vendo aqui agora. E aí ele começava a cantar assim, estalando os dedos na frente da televisão. Ele cantava uma música que não tinha graça alguma. E era só 30 segundos que ele começava assim, eu acordei, botei o meu pijama, nananana. E aí logo em seguida aparecia que a sua vida precisa de mais aventuras, moto Honda. Então assim, por que me chamou tanta atenção esse comercial? Porque assim, ele utiliza uma linguagem simples, uma produção de praticamente custo zero, e uma propaganda que acabou sendo relembrada por muito tempo, assim, por alunos, por colegas e tal, que ainda lembram de uma propaganda simples, fácil de fazer, produção zero e que chama tanta atenção. Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, Eu fui pra minha cama, na cama com o pijama. A vida tem que ser mais do que isso. Então é isso, muito obrigada, Bona, pelas dicas do dia. Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau e muito obrigada. Obrigado. Não sai daí, o plugin já volta.